Bom, eu apaguei o vídeo da insustentável leveza do ser por causa de um ruído que ficou dessa porcaria dessa rede social. Mas hoje depois eu gravo novamente. Eu posso falar sobre aquele livro todos os dias. Eu amo. Mas hoje eu vou falar sobre um livro muito delicado, que é muito grotesco em sua essência. E esse livro foi filmado. Eu assisti esse filme, acho que foi em 2018 ou 2019, com a galera da Cultura Maldita. Quem não conhece a Cultura Maldita é um grupo cultural que a gente tinha lá em São Paulo, que era muito. Esse grupo é muito vanguardista, essas pessoas que fizeram parte desse grupo são muito vanguardistas. E hoje nós temos eu, Tiago, Mazeu e Juliana aqui em Portugal. Ficou Manga, Marco e Sky e Faiola lá no Brasil. Infelizmente, queria que a gente estivesse todos juntos. Deixa eu fechar aqui o vídeo, pera. E teve um dia que a gente simplesmente pegou esse filme para assistir. Esse filme é do Pier Paolo Pasolini. Quem não conhece Pasolini, bom, quem não conhece Pasolini não vai adiantar eu falar absolutamente nada que você não vai saber do que eu estou falando. Pasolini é um cineasta italiano. Ele nasceu, se não me engano, na década de 20, foi morto na década de 70, não me lembro exatamente, 74, 75. Estava lá, eu estava para nascer, eu nascendo, e ele foi morto por um amante, um garoto de programa, matou ele. Da mesma forma que o estilista, esqueci o nome, o Versace. E ele foi morto em 75, 74 por esse amante dele também, que também ele era gay e tinha as suas perspectivas. E o Pasolini é fantástico, tá, gente? Eu amo. Pasolini é uma das criaturas mais incríveis e corajosas que já existiram nesse planeta, porque ele filmou um livro. Ai, gente, eu tenho até vergonha. Eu tô um pouco até corada para falar sobre esse livro. 120 dias de Sodoma. Salô. 120 dias de Sodoma ou a Escola da Libertinagem. Gente, eu juro. Eu já tinha lido os contos do Marquês de Sade e já tinha visto o filme também. É muito grotesco, é muito grotesco. E assim, vocês precisam entender uma coisa: o Marquês de Sade, tudo que ele escreve, a maioria do que ele escreveu, ele só escreveu, porque ele foi aprisionado muito rapidamente, porque ele era um sodomita, um devasso, e extremamente agressivo e um Epstein, tá? Eu odeio falar esse nome, mas eu acho que essa gente, essa elite de hoje se inspirou muito no Marquês de Sade. Ou vem de lá desde essa época, todo esse lixo, essa merda toda. E o Salô, ai, foi um filme que eu me senti extremamente incomodada de assistir, porque é extremamente violento, é extremamente grotesco, devasso, cruel. É tudo que você puder imaginar de pior num ser humano. Tá lá naquele filme, tá aqui neste livro. E tá nos arquivos. Então, assim, os arquivos me parecem, assim, uma compilação disso aqui. Esse livro, Marquês de Sade, ele escreveu preso. O Marquês de Sade, ele chegou a escrever com merda na parede, porque tiravam tudo dele e tal. E ele era tão louco, ele ficou tão louco, tão devasso, que ele escrevia com sangue nas paredes, ele escrevia com merda. Bom, ele era totalmente insano. O Marquês de Sade, para quem não sabe, vem a palavra sadismo, vem das crueldades do Marquês de Sade. Não me lembro exatamente a época que esse homem viveu, não sei se foi entre 1600, 1700, não me lembro, não sei. Isso eu já falei, toda essa parte de datas é com Tiago Avelino, o meu historiador pessoal. Bem, Salou, ele conta é, ai, sobre os nazis que tem uma colônia de férias. É muito semelhante aos arquivos, tá, gente? É muito grotesco de falar, me incomoda muito, mas a gente precisa falar sobre algumas coisas. E o Salou, os nazis têm uma colônia de férias onde eles concluem, eles raptam jovens, se escravizam, torturam. Bom, aí quando você vê um arquivo Epstein, você pode imaginar que tudo aquilo que foi feito na ilha, foi feito neste livro. E no filme o Pasolini reportou aquilo de uma forma. Eu me senti muito envergonhada de assistir o filme junto com os meus amigos, apesar de nós sermos muito badaroscas e tal.
mas eu senti bastante vergonha de ver aquele filme. Pasolini foi muito. Ele era uma lâmina de aço cortando tudo naquela filmagem. E eu recomendo esse livro estritamente para maiores de 18 anos. Eu acho que seria para maiores de 30 anos, entende? Olha a capa. Tiago. Tiago estava na mala do Tiago, foi do Felipe. E, bom, e acho que o Felipe nunca leu. Ele retrata crueldades imensas, as cenas do casamento. Ai, os nazis, né, os generais e tudo festejavam com exatamente da mesma forma que se retrata nos arquivos, tá, gente? É bom falar sobre isso. E o livro tem que ter um pouco de coragem para ler e para assistir esse filme, porque é muito grotesco. Eu confesso que eu nunca mais li esse livro, nunca mais li nada sobre o Marquês de Sade. Eu não acesso nada sobre esse arquivo mais porque realmente me faz muito mal. Eu conversei até com uma psiquiatra sobre isso, já que com quem eu faço tratamento. Eu fiquei dias sem dormir vendo sobre depois que esses arquivos foram lançados. E o Pasolini, ele fez uma adaptação cinematográfica disso, que é 120, Salô, o nome do filme é Salô, 120 Dias de Sodoma. E é muito grotesco. Tem que ter um estômago forte para assistir. Eu não recomendo que pessoas muito sensíveis assistam. O livro menos ainda, porque o livro tem detalhes mais cruéis, grotescos e sádicos. Ai, dá uma coisa. Eu tô falando sobre isso, eu tô lembrando de algumas cenas, e isso vai me fazendo um pouco mal, gente. Mas eu acho que vale muito ler ou ver esse filme, porque a gente está vivenciando, a gente está vendo o vazamento desse arquivo asqueroso, repulsivo, com todos esses governantes do mundo, príncipes, rainhas, elites, governantes, artistas, o que estão fazendo. Este livro foi escrito, bem, foi escrito pelo Marquês de Sade, eu não lembro a data. Mas o filme foi feito na década de 60, tá? Eu acredito, eu não sei a data do filme. Eu recomendo muito que quem tiver coragem, eu nunca mais vou assistir esse filme e eu nunca mais vou ler este livro, tá? Porque eu já li os contos do Marquês de Sade, eu não consigo me esquecer até hoje. Eu li nos anos 90 o outro livro e até hoje eu me lembro das cenas. Pasolini foi assim, ai, gente, desculpa, mas ele retratou o livro de uma forma que é muito pesado, gente. Então tenham um estômago. Se vocês tiverem curiosidade sobre essa porcaria deste livro, porcaria não, gente, nenhum livro é uma porcaria. Eles retratam coisas que a gente tem que saber para não repetir. E a gente, na verdade, a gente não está repetindo com esse arquivo, a gente está só continuando desde essa época. A gente está continuando, eles estão perpetuando essa nojeira toda e se aperfeiçoando nos crimes e nessa. Eu sinto que o meteoro devia chegar, acabar com tudo, porque o ser humano chegou no auge da degradação e eu acho que não há mais jeito, não há mais retorno. Então, fica aí uma dica problemática e polêmica de filme e livro para vocês. Um beijo.